Jeremias. E tem outros que pensam que não é nenhum desses três, mas que é um dos profetas aí do Senhor, certo? E o assunto que nós queremos tratar nesta noite é exatamente sobre esse: o que dizem de mim, certo? Jesus certamente não fez esta pergunta preocupado com o seu índice de popularidade. Eu creio aqui e volto e quero entender que a razão de Jesus ter feito esta pergunta aos discípulos é respondida na pergunta seguinte, em que Jesus pergunta para os seus próprios discípulos o que eles pensavam a respeito de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus certamente queria saber o nível de compreensão dos seus discípulos a respeito da sua pessoa. Queria saber o nível de compreensão, o nível ali de comprometimento e saber a respeito da convicção daqueles que estavam mais próximos a ele andando com ele, certo? E aqui Jesus perguntou, o que dizem, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Com base na pergunta e aqui nas muitas respostas que obteve, nós queríamos falar nesta noite a respeito do assunto: o que dizem de mim? Meus irmãos, nós precisamos entender e termos sempre em mente que o crente em Cristo Jesus, o cristão, o servo de Deus, em tudo ele precisa ser vigilante. Sim ou não, meus irmãos? Não é isso? Nós, como servos de Deus, nós, como o apóstolo Paulo diz, o bom cheiro de Cristo ao mundo, precisamos em tudo sermos vigilantes, precisamos em tudo sermos prudentes, precisamos em tudo sermos cautelosos. Mas, além da nossa própria autoprudência, a nossa autovigilância, da nossa prudência, nós precisamos entender que nós também somos vigiados. Sim ou não? Além da vigilância que nós temos em nós mesmos e que precisamos ter, nós também somos muito vigiados. Por sermos discípulos de Cristo, por andarmos com Jesus, por proferirmos as palavras de Jesus, em tudo o cristão é vigiado. E aqui, quando Jesus pergunta aos seus discípulos a respeito de quem os homens dizem ser o Filho do Homem, as respostas que Jesus obteve nos levam a fazer algumas reflexões. Observe no texto sagrado aí, versículo 14. Vamos lá, acompanhe comigo. O texto sagrado diz assim: e eles disseram. Qual foi a primeira resposta que os discípulos deram a Jesus a respeito de quem o povo pensava de Jesus? Qual foi? Uns João Batista. Vamos vir aqui rapidinho, parar um pouquinho e analisar aqui. O que foi que aconteceu? A população, o povo, a multidão ainda não tinha uma concepção, ainda não tinha um conceito uniforme e único. Compararam Jesus com quem, meus irmãos? João Batista. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Agora vamos voltar o foco um pouquinho para João Batista. Todos nós bem sabemos, meus amados e queridos irmãos, o ministério profético de João Batista não operou nenhum milagre, não era um profeta do milagre, mas foi um profeta muito usado por Deus, e que o texto sagrado diz que o povo ia para o deserto da Judéia, às margens do Rio Jordão, para ser por João Batista batizado nas águas do Rio Jordão. O texto sagrado de Deus, em que o próprio Cristo diz, capítulo 11,
em diante, versículos 35 em diante, o próprio Jesus Cristo diz: o que foi que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver uma cana agitada pelo vento? Vocês foram ver um homem ricamente vestido? Aqueles que se vestem ricamente não estão no deserto, estão no palácio. Mas então, o que foi que vocês foram ver? Um profeta? E aí Jesus diz: sim, vos digo, muito mais do que um profeta, porque entre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. E dele disse: eis que este é aquele que preparará o caminho para a vinda do Senhor. João Batista, meus amados e queridos irmãos, foi um profeta que rompeu com 400 anos de silêncio, em que, depois que Malaquias encerra o seu ministério, um período de aproximadamente 400 anos, em que Deus não profere nada, não diz nada, não tem sequer ninguém, nem sequer um animal para proferir nada ao seu povo. Depois de 400 anos de silêncio, surgiu um homem às margens do rio Jordão, no deserto da Judéia, vestido de peles de camelo, comendo mel silvestre, gafanhoto, se alimentando ali das coisas que a natureza poderia lhe oferecer. Mas a palavra do Senhor diz que multidões caminhavam em direção a João Batista para por ele ser batizado. A palavra do Senhor diz que João Batista exerceu um ministério profícuo, um ministério de coragem, um ministério revestido da autoridade de Deus, porque até mesmo a autoridade maior da época, João Batista, não teve receio de levantar a voz contra e dizer: tu estás vivendo de forma indigna com ela, porque ela é da tua cunhada. E todos nós bem sabemos a maneira como isto terminou com a cabeça de João Batista numa bandeja, mas mesmo assim, a palavra do Senhor, o próprio Jesus Cristo disse: não havia entre os homens nenhum nascido de mulher que fosse igual a João Batista, mesmo não tendo tido realizado nenhum milagre. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. E com quem foi que Jesus foi comparado? João Batista. Segundo, qual foi aí a outra resposta que disseram? Outros dizem que tu és o quê? Elias, um grande profeta da nação de Israel. Meus irmãos, todos nós conhecemos bem a história do profeta Elias. Elias foi levantado num tempo de total apostasia do povo de Israel.